Sejam todos muito bem-vindos, meu povo querido do Extra. Vamos lá. Mais um Papo do Extra, desta vez aqui no YouTube, para conversar de casos práticos, responder aqui as dúvidas dos nossos alunos, as dúvidas que a gente tem recebido dos alunos na Escola de Minutas, dos clientes, trazer casos práticos e casos interessantes aqui para nós. Já vou rolando aqui meu WhatsApp, que o que tiver aqui na frente a gente vai comentando, beleza? Vou entrar aqui no grupo dos alunos da Escola de Minutas para a gente ver as últimas dúvidas e últimas discussões. Escola de Minutas, vamos lá. A Gláucia nos trouxe aqui a seguinte questão. Entendem possível estabelecer obrigações no divórcio como ficará 50% do imóvel para os divorciandos, comprometendo-se a vendê-lo para pagamento do financiamento. E aí ela complementou. São 2 imóveis, só um stop aí, tá? Estou nos trajes aqui da nossa nova marca, Estudos Notariais Registrais, site novo, estudosnotariaisregistrais.com, notícia, conteúdo, estamos mudando toda a nossa identidade visual, beleza? Muitos cursos, envolvimento total aqui com o nosso projeto, beleza? A Glaucia complementa, então, vamos lá. São 2 imóveis e se comprometem a vender um para pagar o financiamento do outro. Então, pelo que eu entendi, há um imóvel quitado e o outro trata-se, então, de direitos de aquisição, não é? Porque provavelmente um imóvel dado em garantia fiduciária é uma instituição credora, uma credora fiduciária, e são partilhados, então, os direitos sobre esse bem imóvel. A rigor, pela Lei 9.514, né? O imóvel está dado em garantia fiduciária, precisaria de anuência desse credor fiduciário, mas a gente sabe que, como a maioria dos casos envolve uma instituição financeira, deixa eu só baixar aqui e pegar logo na minha camisa, tá? Envolve uma instituição financeira, é muito difícil trazer os bancos para esses atos, correto? Muito difícil trazer os bancos para esses atos. Então, nós entendemos que é perfeitamente possível a partilha desses direitos de aquisição, até mesmo se firmar ali um compromisso de quem assumirá essa obrigação diante do credor fiduciário, tudo isso devendo ainda ser validado perante esse credor fiduciário. Lógico que esse compromisso estará no campo do direito obrigacional e não do direito real, porque essa disposição não vai ganhar assento registral. Mas, voltando então à pergunta da Gláucia, eles podem sim se comprometer entre si e a venda do bem que está quitado, perfeitamente quitado, eles são titulares desse bem imóvel, essa venda poderá sim custear a quitação do outro. Agora, será um compromisso recíproco que ficará no campo obrigacional. Tá certo, gente? Beleza? A Anete trouxe aqui a questão de se alguém já fez a separação de fato. Separação de fato. A escritura de separação de fato. Ela mencionou assim. Gente, escritura de separação de fato. A gente sabe que nos últimos tempos, na verdade, desde 2010, viu? Desde 2010. Com a emenda constitucional número 66, de 2010, que trouxe a possibilidade do divórcio direto, sem necessariamente se cumprir um prazo de separação para se seguir com o divórcio. A gente sabe que desde então, que inclusive causou uma repercussão no entendimento ali do artigo 1832, sempre confundo 1830 e 1832, mas acho que é 1832, que traz ainda uma redação que hoje tem o seu conteúdo mitigado, né? Dizendo que se
cônjuge, o cônjuge só concorrerá para fins sucessórios se estiver casado e não separado de fato há mais de 2 anos. Diz aí, então, 1832. Tenho a impressão que é isso, 1832. Eu vou até dar um Google aqui, está no Código Civil. Eu sempre confundo 1830 com 1832. Confundo o da reserva da quarta parte na seção, na reserva a ser destinada ao cônjuge sobrevivente, confundo com essa questão da separação de fato. Então, deixa eu dar um Google aqui, Código Civil. Código Civil. Então, desde então, a separação de fato, desde 2010, vem recebendo novos contornos, de forma que não há necessariamente um prazo para que o casal se configure em separação de fato. E lembremos, a separação de fato, tal qual a união estável, é uma situação de fato. Então, ainda que se exista uma escritura, lógico que uma escritura com assinatura de ambas as partes contratantes, né? Ela terá grande força. Mas o que vai prevalecer será o fato em si. Lembra de uma questãozinha lá do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade? Vocês lembram disso? Eu lembro dessas questões porque só uns parênteses, tá? Eu na faculdade eu participava de um projeto de pesquisa de direito do trabalho e lá na época a minha prova da OAB foi em direito do trabalho. Não que eu goste de direito do trabalho, é que diziam que era mais fácil e eu fiz. Tá certo? Mas o direito do trabalho traz o princípio da primazia da realidade. Isso quer dizer que, mesmo que o contrato de trabalho traga uma situação, o que vai prevalecer será a realidade dos fatos. Certo? Então, com esses novos contornos, sem a necessidade de um período de separação prévio para a existência do divórcio, sem a necessidade de um período de separação de corpos para que se configure uma separação de fato, a própria separação de fato foi ganhando novos contornos, de forma que, agora, recentemente, com a resolução 571, houve a sua previsão, o STF já tinha, inclusive, julgado que, e a discussão se o Instituto da Separação acabou, se ou não acabou, se tem toda uma discussão sobre isso, mas o fato é que, naquela ocasião, foi decidido que a separação não é um estágio anterior ao divórcio. Pois bem, a resolução 35 trazia menção à separação, e hoje ela traz menção, com o advento da resolução 571, recentemente, ela traz a expressão separação de fato e traz disposições específicas para a separação de fato. E, Davi, mas antes a gente não podia lavrar escritura de separação de fato, ainda que unilateralmente, sim, mas com efeito apenas de uma escritura declaratória unilateral. Na medida que eu tenho 2 declarando ali, sabendo que a separação de fato põe fim à comunicação patrimonial advinda do regime de bens de união, do casamento, a escritura sendo assinada pelos 2, né? Sendo assinada pelos 2, terá grande força. E agora, regulada pela... Então, nós temos 2 cenários. Uma escritura unilateral que sempre existiu, sem a força, no nosso entender, daquela prevista pela resolução 571, e a escritura de separação de fato prevista na resolução 571. Né? Participação do advogado. Né? Nós entendemos que existindo... Davi, tendo filhos menores, pode ser feita? No nosso entender, sim. Depois vai-se lá para o judiciário, se resolvem as questões de guarda alimentos e visitação, volta, se quiser, e faz a partilha, o divórcio no extrajudicial. Tá certo? Eu dizia o 1830 ou 1832, né? Aquela questão da sucessão do cônjuge sobrevivente. Estou passando aqui no Código Civil.
1800 e... Eu chuto 1832. Não, é 1830. 1830. 1832 é a questão de que o cônjuge sobrevivente, não é? Ele não poderá receber menos do que 25% da herança, não estamos falando de meação, quando concorrer com os descendentes do falecido, sendo esse cônjuge sobrevivente também genitor dos filhos do decujus, porque se tiver filiação híbrida, já se entende que essa reserva da quarta parte não deve ser obedecida. Tá certo? Beleza? Então é o 1830 que eu fazia menção. Tá bom? Então, esses são os cuidados. Esses são os cuidados com a escritura de separação de fato. Vamos passar aqui as próximas dúvidas. Deixa eu só abrir aqui a minha tela novamente, de onde nós estávamos. Falou alguma coisa, amor? Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Beijo, beijo. Papai tá aqui. Vamos lá. Olha só, questão curiosíssima. Hoje nós conversávamos com os alunos da Paraíba, porque havia uma previsão no Código de Normas de lá, da Paraíba, que agora em sede de pedido de providência, vocês estão me ouvindo bem? João Lucas aqui mandou uma pergunta, daqui a pouco eu respondo, João. Em sede de pedido de providências, porque, pasmem, o Código de Normas de lá trazia a previsão de que em uma cessão de direitos de aquisição imobiliária, para que pudesse ser instrumentalizada essa cessão, seria necessário o registro do instrumento originário, daquele primeiro instrumento de promitente, vendedor e promissário comprador, na matrícula do imóvel, para que, então, uma escritura de compra e venda e concessão pudesse ser registrada. Mas, gente, esses direitos, a transmissão de direitos e não da propriedade em si, ela não pode ter a obrigação de registro. O registro é facultativo nesses casos. Tanto é assim que o CNJ diz que isso não deveria ser cumprido lá na Paraíba. Tá certo? Há uma praxe, e aqui eu estou dizendo com todo respeito aos colegas, e enfim, mas havia, então, uma praxe lá de que da necessidade de, nas compras e vendas, concessão, de se ter a participação necessariamente, do cedente dos direitos aquisitivos na escritura pública. Mas, gente, vamos lá. A transmissão dos direitos aquisitivos da propriedade imobiliária não necessita da forma pública. Não necessita da forma pública. Essa cessão pode se dar por instrumento particular. E a gente entendia, ainda entendo assim, que essa prática existia, eu digo já no passado, porque me parece tendente a ser modificada, justamente porque os registros de imóveis exigiam o registro desse primeiro compromisso na matrícula do imóvel, e aí, por conseguinte, se exigia a participação também do cedente na escritura de... Gente, estou nesses trajes hoje, porque agora fizemos as camisas de estudos notariais registrais, site novo, estudosnotariaisregistrais.com, nova marca, artigos, conteúdos, notícias sendo publicadas no nosso portal, lá todas as informações do nosso projeto, muito conteúdo bacana. Então, dá uma conferida lá.
Tá certo? Então, me parece que essa prática advinda disso. E qual era o questionamento desse aluno, especificamente, aluno e mentorado? E, coincidentemente, nesses últimos 2 dias, perguntas nesse mesmo sentido lá no grupo da Escola de Minutas. É que se há sucessivas transmissões dos direitos, há necessidade da participação de todos eles na escritura como decorrência dessa exigência lá na Paraíba. Estou usando a Paraíba como exemplo, tá? Pode ser que exista assim em outro estado. Me parece que havia uma praxe de assim ser feito, mas não necessariamente, gente. Porque, veja, o que carece, necessita da forma pública é a transmissão da propriedade em si. Ah, Davi, mas nesses instrumentos de cessão, o proprietário tabular, aquele que é apontado na matrícula, não compareceu anuindo, não interessa. No momento que ele transmite a propriedade para o último cessionário, portanto, comprador, ele está anuindo com tudo o que aconteceu. Basta que apenas na escritura, é o que a gente chama coloquialmente de compra e venda com a cessão variada. Não estou dizendo que é para vocês fazerem assim, tá? Porque às vezes existem brigas que a gente decide comprar e outras que, para o nosso usuário, se você tem a especialidade, a especialidade do teu cartório é apenas de tabelionato de notas, que a gente decide não comprar porque precisa modificar todo o entendimento, né? Por exemplo, para esses tabelionatos da região lá da Grande João Pessoa, para eles fica mais difícil, porque lidam com aquele registro de imóveis constantemente. Mas quando eu lavro, a gente lavra alguma escritura envolvendo e que a gente tem certeza da nossa tese, do nosso da legalidade daquilo que a gente faz, a gente enfrenta e bate o pé e diz, não, a escritura está correta e deve ser assim, vocês estão com o entendimento errado e, portanto, seguindo em frente, orientando, né, as partes, né, orientando as partes de que eventual entendimento nota devolutiva pode existir, a gente sabe das dificuldades de acompanhamento das novidades notariais registrais, legislativas, resoluções, provimentos, e, por vezes, por falta desse conhecimento, a gente enfrenta certas barreiras. Tá fazendo sentido, gente, o que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo aqui? Fazendo sentido para vocês? Vocês estão ao vivo aqui conosco? Escreve aqui para a gente. Então, portanto, gente, nesse exemplo que eu lhe citei, no nosso entender, é perfeitamente possível, legal, um ato que noticia apenas o ato de compra e venda, mas com sessões historiadas, contadas ali num tópico específico dos instrumentos particulares. Neste momento, por exemplo, na Paraíba, me parece que ainda não... Isso vai ser um desdobramento dessa decisão do CNJ que eu acabei de lhes narrar. Os tabelionatos vão começar a praticar atos sem necessariamente a participação desses intervenientes, anuentes ou cedentes. E esse entendimento deve ser enfrentado muito em breve nos cartórios da Paraíba. Ah, Davi, então, diante de tudo que você explicou, a ITBI nessas sessões, a prefeitura, os municípios vão dizer que sim, né? Os municípios vão dizer que sim. Porque elas lançam lá como fato gerador do tributo aquilo que elas entendem e mencionam, inclusive, instrumentos particulares. E a gente sabe que o STF já decidiu que esses instrumentos particulares não são fato gerador da transmissão, do imposto de transmissão intervivos, né, da propriedade imobiliária. Agora, eles podem lançar o tributo. O que é certo, e uma tese que existe, tá, gente? O que é certo é que, por meio do mandado de segurança, esse lançamento deve ser afastado.
Mas o que é certo também, o que existe também é uma tese de que só deveria existir o lançamento do ITBI se esse instrumento particular estiver registrado na matrícula. Por quê? Por que isso? Porque só se tem direito real sobre essa propriedade imobiliária quando esse instrumento particular está registrado na matrícula. Está registrado na matrícula. Portanto, voltamos. Vocês estão por aí? Vocês estão por aí? Caiu geral aqui. Portanto, João Lucas, você nos escutou aqui. Se não há transmissão desse direito real, não há fato gerador do ITBI. Beleza? João Lucas está perguntando assim, professor, é possível a lavratura de uma compra e venda onde o comprador é uma MEI ou um MEI, microempresário individual? É possível figurar o CNPJ como adquirente, apesar da MEI não ter personalidade jurídica? Excelente pergunta. É possível, no nosso entender, mas não dou sim para as duas perguntas, tá, João Lucas? Eu entendo que a melhor qualificação para esse adquirente é mencionar Davi de Souza Camboim, toda a qualificação do Davi de Souza Camboim enquanto pessoa física, e se ele quiser afetar ou dizer que esse imóvel é para a sua atividade empresarial, aí você vai qualificar ele, pessoa física, na qualidade de empresário individual, com formulário, com requerimento perante a junta comercial sob número tal, inscrito no CNPJ sob número tal. Por quê? Porque mesmo o empresário individual não sendo pessoa jurídica, mas ele tem inscrição na Receita Federal, número de CNPJ, e ele tem um requerimento, não é registro na junta comercial como uma sociedade empresária, como uma pessoa jurídica, mas ele tem um requerimento perante a junta comercial de onde ele atua, tá? Beleza? Me fiz entender, João? João, aproveita e escreve para nós de onde você fala e em que atua, como escrevente, como tabelião, como substituto. Escreve aí para a gente, por favor. Vamos lá, mais dúvidas, vamos lá. Cumprir a negociação de direitos aquisitivos. Uma aluna disse, uma dúvida, proprietário quer fazer uma escritura de renúncia de propriedade, a propriedade pode ser renunciada, tá, gente? Da matrícula X que está bloqueada. Inclusive, tá? Para os novos alunos da Escola de Minutas, amanhã a gente tem oficina de compra e venda, eu vou comentar sobre isso, inclusive. João Lucas, maravilha, de uma pessoa, João. De que cartório? A matrícula bloqueada, há quem entenda que é possível fazer escritura, mas, rapaz, eu falando aqui dos cartórios de João Pessoa, mas tá falado. A gente enfrenta, viu, João? Há quem entenda pela possibilidade de se fazer a escritura, ainda que a matrícula esteja bloqueada, como também
em relação à matrícula acerca da qual existe indisponibilidade, quer na matrícula, quer no Maravilha, doutora Manuela. Manda um abraço, meu abraço para ela, tá? Boa, você está acessando lá a plataforma, João? Plataforma própria do cartório de vocês. Meu cartório treinado, tá acessando para mim. Muito bom. E me conta aqui como é que você soube da nossa live de hoje. Muito bom, muito bom. Vou até mandar um print para ela, tá? Vou até falar com ela aqui dizendo, olha, o João estava aqui na nossa live fazendo pergunta. Então, há quem entenda, imóvel com a matrícula bloqueada, há quem entenda que pode se fazer a escritura, mas não, a escritura não vai ganhar assento registral. O mesmo vale para indisponibilidade, assento registral jamais, escritura, o próprio provimento, antigo provimento 39 do CNJ, 2014, provimento 39 do CNJ, artigo 14, hoje provimento 149, traz essa possibilidade de ser lavrada de escritura, mas ela não vai ganhar assento registral. Aí a questão que a nossa aluna trouxe, deixa eu voltar aqui, estava no WhatsApp com a doutora mandando aqui para a doutora Manuela, pertencia ao cartório, não. Após ser desmembrada essa matrícula X, gerando outras matrículas, mesmo assim, o sujeito estava insistindo de que essa escritura ganharia registro. Essa escritura não vai ganhar registro se essa matrícula mãe já tinha um bloqueio, foram abertas outras matrículas, esse bloqueio acompanhará essas outras matrículas, sim. Certo? Vamos a outras questões. Outra questão daquela sessão. Lembrando quem é aluno da Escola de Minutas, outros cartórios parceiros, viu, João? Toda terça-feira, aula de Excel, que inclusive está subindo lá para vocês, está lá na plataforma. Sessão de precatório agora no estado de São Paulo. Não me recordo se no estado do Paraná também. Necessariamente por escritura pública, tá? Vamos a outras dúvidas. Turma mandando parabéns no nosso aniversário. Colegas, na ata de usucapião de lotes que precisa de 2 testemunhas, não querem assinar, só assinaram na planta. Vocês entendem? Gente, a ata notarial, para fins de usucapião, ela não necessariamente precisa ter essas assinaturas. Quanto mais depoimentos das partes que estão, que reconhecem o requerente da usucapião como proprietário, não é? Fazendo às vezes de proprietário, ou seja, com ânimos domini, com boa fé, ajusta o título, a depender da situação que requer justo título, de forma mansa, pacífica. Quanto mais depoimentos nesse sentido, melhor. Porque imagine para o registrador que vai julgar todo o procedimento, vai emitir o título e vai registrar ou não a usucapião. Esses depoimentos constando em um instrumento público. Às vezes são declarações apartadas para além da ata notarial, tá? Para além da ata notarial. João Lucas, eu estou achando que você está atendendo meu pai em algumas demandas aí do cartório. Ele disse que estava tratando, eu não sei se era contigo. Então, quanto mais depoimentos, melhor. Melhor, tá? Vistoriar o imóvel, tirar foto, contar a história. Tá sim, tá falando. É isso mesmo? Muito bom, muito bom. Qualquer coisa, estou por aqui. Ok.
Tá. Aquisição imobiliária. Os pais compraram um terreno para o filho menor. Doação modal, tá. Gente, o que é que acontece? Muito se pergunta, né? Na aquisição imobiliária por menores, é necessária autorização judicial para essa escritura, para essa aquisição imobiliária? A rigor, se com recursos do menor, sim, né? Se com recursos do menor, sim. Por quê? Com base na previsão do artigo 1691, que diz que não podem os pais alienar bens dos filhos, parte B do 1691, nem adquirir, nem contrair obrigação, melhor dizendo. Esse nem contrair obrigação, doutrina e jurisprudência entendem como a aquisição imobiliária está inserida nessa parte B do 1691. Salvo-se por autorização judicial. Portanto, com recursos do menor. Ah, menor tem recurso? Tem. Menor trabalha, é herdeiro testamentário, herdeiro legítimo, é youtuber, é instagramer, né? Agora, se com recursos dos pais, Estado de São Paulo isso consolidado, diversos outros estados, e há de existir uma boa qualificação notarial, tá certo? João Lucas, passa o nosso feedback que você está gostando das aulas para a doutora Manuela, tá? E no final do ano estarei aí em João Pessoa, quero muito visitá-lo e conhecê-lo, tá certo? Agora, existindo uma doação modal, ou seja, uma doação com objetivo específico, uma doação de numerário, para que esse numerário seja utilizado para aquisição imobiliária, um numerário em favor desse menor, e essa doação sendo provada por um instrumento particular, ou até mesmo por escritura pública, ou essa doação modal sendo realizada dentro da escritura pública, com o nosso dever de fiscalizar o imposto de doação, aí sim, no nosso entender, jurisprudência, doutrina, há a desnecessidade de autorização judicial para essa aquisição imobiliária por parte do menor, porque ele está recebendo, ele está adquirindo esse bem com recurso de outrem, fruto de doação, de uma doação modal, com recolhimento, com instrumentalização dessa doação na forma pública ou particular, inclusive dentro da própria compra e venda, se dentro da própria compra e venda, ensejando, inclusive, emolumentos correspondentes, tá certo? Vamos lá. João, atente-se ao seu e-mail e passa a mensagem aí no cartório, tá? Toda semana a gente, além de mandar para a doutora Manuela roteiro de aula, a gente avisa, das aulas, a gente avisa que quem quiser participar dos nossos encontros ao vivo, portanto, você está convidado para a nossa aula ao vivo de amanhã sobre compra e venda, e a gente está enviando para os e-mails, tá, João? Então, amanhã você consegue participar da aula ao vivo lá no Zoom, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tá, uma escritura. O outro comentário foi sobre. E espalhe isso aí no cartório, João Lucas. Que o pessoal está recebendo e-mail com os acessos toda semana. Toda semana. Pode conferir o que tem para trás, vocês participarem gratuitamente, claro, das aulas que são só para os nossos alunos lá no Zoom, tá certo? A Leila
Entrando no nosso grupo aqui, questão interessante da substituição da garantia hipotecária ou da garantia fiduciária, se por alienação fiduciária. O que significa, gente? O sujeito tinha uma obrigação a ser cumprida, essa obrigação garantida por uma hipoteca ou por uma alienação fiduciária, e há o desejo de substituir-se essa garantia. Então, o que é que nós fazemos no caso da hipoteca? Se lavra outra escritura de hipoteca, ou chamando de escritura de hipoteca, ou chamando de escritura de erradicação, ou chamando de escritura de aditamento. Só cuidado, tem alguns estados, a exemplo de Minas Gerais, que chamam atos de aditamento como aqueles atos unilaterais, que aqui no estado de São Paulo a gente chama de ata retificativa. Falando, é um aditamento, na verdade, todas as partes comparecem, tá? Ou seja, um novo ato, todas as partes comparecem, a fim de se substituir a garantia. Como é que eu vou lavrar isso, Davi? Uma escritura de hipoteca normal, convencional. Preâmbulo, outorgado credor, outorgante devedor, descrição do bem imóvel, objeto da identificação e capacidade das partes. Ele vai ter oficina de hipoteca também lá para os alunos do meu cartório treinado e para os alunos da Escola de Minutas, tá? Mas já antecipando, então, identificação e capacidade das partes, descrição do imóvel, do novo imóvel dado em garantia e substituição. Após isso, título aquisitivo, cadastro municipal. Após isso, a historinha. Declararam-me as partes, os termos da escritura de hipoteca lavrada nestas notas ou em outras notas, sob livro tal, número tal, em tal data, registrado na matrícula de número tal, de tal serventia registral imobiliária. Referido bem imóvel, o bem imóvel tal, mencionado nesse tópico, fora dado em garantia. Da mesma dívida abaixo descrita, você pode ter falado da dívida anteriormente, acima descrita. Entretanto, resolvem as partes com um acordo. Substituir a garantia hipotecária outrora dada em favor do outorgado credor, dando-lhe plena quitação em relação àquele bem imóvel, de forma que autoriza o oficial registrador imobiliário a liberar ou cancelar a hipoteca existente sobre aquele imóvel. Entretanto, nos termos da escritura, pela presente escritura, já estamos chegando à parte dispositiva da nova escritura de hipoteca. Nos termos abaixo, tem o que serve. O próprio negócio sendo realizado. Neste ato, por esta escritura e na melhor forma de direito, o outorgante devedor dá em favor do outorgado credor, em garantia da obrigação tal, já mencionada, a seguir mencionada, o imóvel objeto da presente, pelo prazo de tanto, aí os requisitos da hipoteca, alguns podem estar omissos ou não, e aí cumprir os requisitos da lei. Certo? Então, vou chamar de escritura de hipoteca, escritura de aditamento, escritura de reratificação. Eu não entendo que é melhor chamar de escritura de hipoteca do que de reratificação, porque reratificação implica em erro, né? Você vai retificar e ratificar. Não houve erro na escritura pretérita, né, gente? Certo? Beleza. Muito comentário sobre esse caso aqui. Eles acabei de narrar. Tá. A Isabela, que é do estado do Rio de Janeiro, perguntando, professor, em São Paulo é aceito o viúvo meieiro receber como pagamento de sua ameação usufruto sobre os bens? Olha, presta atenção aqui. Aqui no estado de São Paulo, tanto previsto na lei de emolumentos quanto
previsto na tabela na lei de emolumentos quanto na lei de TCMD, a nua propriedade é entendida como 2/3 do bem imóvel e usufruto como 1/3 desse bem imóvel. Pois bem, aqui é perfeitamente possível, sem que isto que eu lhes narrarei implique em fato gerador de imposto de doação, tá? É perfeitamente possível que esse viúvo meeiro, compondo a sua meação, receba o usufruto do bem imóvel ou dos bens imóveis deixados pelo falecido. Ah, Davi, mas como é 1/3, só deixou bem imóvel? Como é 1/3, como é que vai conseguir preencher toda a meação? Ou uma compensação financeira, ou os herdeiros, ou esse viúvo abrindo mão de receber toda a sua cota de meação e cedendo parte dos seus direitos, ou transmitindo esses direitos para os herdeiros, ou preenchendo a sua meação com outros bens do espólio. Agora, a gente precisa ter muito cuidado aqui, porque a gente estava travando aqui a nossa internet, Me ajuda aqui, João. Agora, a gente precisa ter muito cuidado que alguns estados entendem que quando eu tenho essa propriedade bipartida, na sucessão, veja, na sucessão, tá? Não estou falando, atenção, João Lucas, da minha querida Paraíba, porque eu tive um caso aí em João Pessoa, nós lavramos, viu, João? A primeira escritura de compra e venda bipartida registrada na Paraíba. Não é motivo de orgulho para mim, não. Porque desde os anos 2000 que o IRIB tem cartilha explicando como fazer isso e o registro de imóveis entendia que não, porque isso é cessão, é transmissão onerosa do usufruto, nada disso. Isso vale para outro assunto, tem aula sobre isso lá na plataforma, tanto da Escola de Minutos quanto do meu cartório treinado, tá? Então não é disso que eu estou falando, da compra e venda bipartida, nem da doação bipartida, não é disso. O que eu estou falando é de bipartir a propriedade pagando a meação com usufruto e a nua propriedade para os herdeiros, de forma que quando esse viúvo meiro vier a faltar, cancela-se o usufruto e a propriedade imobiliária se consolida nos herdeiros. Há expressamente, se eu não me engano, o estado do Maranhão, que fazer isso, bipartir a propriedade, nesses casos, há fato gerador de TCMD ou ITCD. Certo? Só o fato de bipartir na sucessão e pagar dessa forma, como se houvesse uma transmissão do usufruto a título gratuito. Né? O que nós discordamos, porque o que importa é que o viúvo receba aquela cota, aquele quinhão, aquela parcela, preenchendo aquilo que lhe é de direito. Então, quando a aluna fez a pergunta, em São Paulo aceita o viúvo meiro receber o pagamento de sua meação, usufruto sobre os bens imóveis, é possível, em todo estado é possível, sendo que é possível sem que isso figure fato gerador de tributo. Entendeu? Beleza, gente? Show demais? Ixi, tem muita coisa aqui, tem muito assunto para discutir. Mas a gente vai deixar para os próximos capítulos. Você é convidado aqui, a gente vai... sempre a gente está divulgando os nossos encontros. Vocês são todos muito bem-vindos. Agora, a gente estava na outra rede social conversando sobre dação em pagamento. Papo muito legal com a professora Marília. Então, não percam esses conteúdos. Beleza? Gente, a gente fica por aqui.
Já são 9 horas e 20 minutos. Agradeço demais a participação de vocês. Sei que muitos outros nos assistirão mais adiante. Acessem nosso novo site, estudosnotariais.registrais.com. Beleza? Fechou? Abraço, abraço, João Lucas, abraço para a doutora Manuela, abraço para todos do Cartório Souza Martins, abraço para vocês de todo o Brasil. Cheiro grande no coração. Maria, boa noite, boa noite, boa noite. Cheiro grande. Tchau, tchau, meu povo. Um abraço.